Boa noite, pessoal. A graça e a paz do nosso Deus. Vamos abrir então nossas Bíblias em Gênesis capítulo 15, do verso 13 a 16. Gênesis 15, do verso 13 a 16. Um tempo atrás nós estudamos esse texto. Esse texto foi estudado já. Mas hoje nós vamos pegar esse texto e fazer uma comparação com o livro de Josué. Então, Gênesis capítulo 15, verso 13 a 16. A palavra do Senhor nos diz assim: Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Será sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Irmãos, esse finalzinho aí, tá? Porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. A pergunta é o seguinte, né? Qual é o limite da nossa tolerância? Qual é o limite da nossa tolerância? Até que ponto nós somos capazes de tolerar alguma coisa? Qual é o limite da nossa tolerância? Mas acho que cada um deve saber, né? Qual é o limite e até onde você consegue aguentar. Mas qual seria o limite da tolerância de Deus em relação ao pecado da humanidade? Qual seria esse limite? No texto, né, que nós acabamos de ler, nós vemos que Deus, ele fez uma aliança com Abraão, e quando Deus fez a aliança, Deus revelou o seu projeto em relação à terra prometida, em relação ao povo de Deus, em relação também ao nascimento de Jesus Cristo. Então, a terra prometida tem a ver com Deus habitar no meio do seu povo, e também o nascimento de Jesus para o cumprimento que Deus fez para Abraão, de que em Jesus seriam abençoadas todas as famílias da terra. E também nesse texto, ele vai revelar a tolerância de Deus quanto ao pecado dos cananeus, que esses pecados são revelados lá no livro de Josué, que nós estamos estudando, e no livro de Juízes. Ele mostra quando o pecado dos amorreus, a iniquidade dos amorreus, chegou no seu máximo, né? Chegou na sua plenitude. E a chave desse texto, então, ele está bem no finalzinho, né? A frase chave é o finalzinho, quando diz ali, né? Porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Mas aí, irmãos, nós vimos até então, no livro de Josué, que Deus chegou para Josué e disse: olha, a terra é minha, a vitória é minha, vocês são meus, e vocês vão para a terra prometida, e vocês vão expulsar de lá os cananeus.
Em Abraão ele fala amorreus, porque eram os moradores da época. Cananeus são todos aqueles povos que habitam na terra de Canaã, inclusive os cananeus, como nação. E o interessante é que Deus chega para Josué e vai dizer: Josué, vocês vão na terra prometida, mas vocês vão expulsar os cananeus, né? Vocês vão expulsar os moradores da terra prometida, e não é para deixar nenhum lá, porque essa é a minha ordem, e obedeçam. Então, eliminem todos os moradores da terra de Canaã. Mas surge uma pergunta, às vezes, na nossa mente, e a pergunta é o seguinte, né? Se Deus é um Deus de amor, se Deus é o próprio amor, Deus é amor, e Deus é amoroso, e Deus é misericordioso, por que que Ele mandou eliminar os moradores de Canaã? Deus não é amoroso? Deus não é misericordioso? Mas por que, com respeito a Canaã, Deus manda expulsá-los? E aqueles que resistissem era para exterminá-los. Se Deus é um Deus de misericórdia, se Deus é um Deus de amor, e mandou que a nação de Israel fosse luz para todos os gentios, todos os povos, e assim como Jesus mandou que a igreja fosse luz para o mundo, então como que Deus, Ele manda eliminar os cananeus? E aí vem uma pergunta, né, que as pessoas fazem: mas por que que Deus não teve misericórdia? Por que que Deus não teve compaixão? E por que que Deus mandou eliminar, né, várias nações, se Deus é um Deus de amor? Eu não sei se isso já se passou pela cabeça de vocês. Como que Deus amoroso, Deus que tem a intenção de salvar o mundo, por isso esse é o projeto de Deus, quando Jesus vem e envia a igreja para pregar o evangelho, mas quando chega na terra prometida, Deus, ele chega para os cananeus e diz, tem que para José, diz, elimine. Interessante também, amados, se vocês observarem a Bíblia, todos os povos fora de Canaã, Deus disse para Israel: vocês tenham paz com esse povo, e vocês testemunhem de mim para esse povo. Esta ordem de exterminar, de expulsar, de eliminar, foi só para o povo cananeu. Fora de Canaã, Israel teria que testemunhar do amor de Deus, revelar a futura chegada do Messias, e testemunhar para que esses povos se convertessem a Deus. Mas a terra de Canaã, os moradores de lá, Deus diz, elimine. E eu pergunto, se Deus é amor, por que que Deus, ele fez isso? Baseado nisso, eu queria trazer 3 coisas para vocês hoje, para a gente entender por que que Deus mandou eliminar os cananeus, né? Principalmente baseado no nosso texto que acabamos de ler. Por quê? Porque a Bíblia ela vai mostrar o limite da tolerância divina nesse texto. Que tem um limite na tolerância divina. E a primeira coisa que nós vemos é que esse limite, né, da tolerância divina, ela tem um prazo a existir. E qual é o prazo que Deus deu para ele agir com justiça contra os amorreus? Irmãos, quando Deus chamou Abraão e enviou para a terra prometida é a terra de Canaã. E Deus deu a ordem para Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, né? Para que eles agora, dentro da terra prometida, junto com os moradores de Canaã,
esses patriarcas, começando com Abraão, eles anunciassem o grande projeto de Deus de salvar o mundo por meio de um Messias, por meio do descendente da mulher. Então, por onde Abraão passasse, ele iria anunciar, né, sobre Cristo. Por onde Isaac passasse, ele teria que anunciar sobre a futura vinda do Messias. Aonde Jacó passasse, ele precisava anunciar para aqueles moradores a chegada do Messias. Ou seja, Deus, ele estava dando a oportunidade para os moradores da terra prometida se converterem ao Deus de Israel. Na época dos patriarcas. E de Abraão até Josué, levaram aproximadamente 430 anos, em que Deus estava dando a oportunidade para todos os moradores de Canaã se arrependerem dos seus pecados. Mas a Bíblia, dentro da própria visão de Deus, ele chega para Abraão e diz assim: Abraão, esses moradores, eles não vão se arrepender dos seus pecados. Eles não vão se arrepender dos seus pecados. E por isso, eu vou dar um tempo para eles de aproximadamente 470 anos. Depois de 470 anos, eu vou pegar os seus descendentes e vou lá e aplicar a minha justiça, o meu juízo contra eles, porque eu estou dando oportunidade para eles se arrependerem, mas eles não vão se arrepender, pelo contrário, eles vão se tornar tão maus, tão ruins, tão maldosos, tão, né, longe da minha palavra, que não vai ter como fazer a não ser eliminá-los. E é isso que Deus está dizendo para Abraão: daqui 4 gerações, eu vou trazer a sua descendência para esse lugar, aonde você está falando para esse povo, porque esse povo, né, no caso agora os amorreus, eles vão se tornar tão mal, e que daqui 4 gerações, eles vão se tornar tão mal, que vai chegar no limite, ao ponto de eu dizer: chega, basta. E aí eu vou ter que fazer justiça com esse povo, porque esse povo não se arrepende dos seus pecados. E aí, irmãos, eu pergunto para vocês: qual era a iniquidade dos cananeus lá na terra prometida? Os cananeus haviam poluído a terra santa. Uma das palavras que aparece é a palavra Sharem, que quer dizer, eles totalmente estavam entregues ao mal. Totalmente eles estavam entregues à maldade, a tudo aquilo que desagradava a Deus. Por isso eles foram dedicados à destruição. Interessante que a Bíblia fala da idolatria desse povo. E que por causa da idolatria, esse povo se tornou um povo muito violento. Violento no sentido de fazer sacrifícios humanos. E também sacrificar crianças para os seus deuses. Uma coisa que Deus nunca tolerou. E Deus quis mostrar isso para Abraão, quando ele pediu para Abraão sacrificar Isaque. E aí quando Abraão vai sacrificar Isaque, Deus disse: não, porque isso não é a minha vontade, sacrifício de crianças. Mas esse povo sacrifica crianças. Outra coisa, né? A imoralidade sexual era imensa, né? A prática da imoralidade sexual,
E também, amados, os valores sociais, morais e espirituais estavam invertidos. Baseado no que a Bíblia coloca como princípio moral, social e religioso, e político-religioso, eles haviam invertido, como hoje, né? Na nossa época, os valores, né, tanto social, moral, político, religioso, eles estão sendo deturpados, eles estão sendo invertidos pela sociedade. E querendo que a igreja engula isso, né? Nós temos aí vários movimentos querendo obrigar a igreja a aceitar aquilo que a Bíblia diz que é errado. E a igreja, pelo menos, está se mantendo em pé ainda. Quais são esses valores, né, deturpados, né? Havia dentro da terra prometida a deturpação do casamento, por exemplo. O casamento estava sendo deturpado. Tanto é, irmãos, que se vocês lerem Levítico 18, Moisés, ele escreve um capítulo inteiro sobre a deturpação do casamento, dizendo: o dia que vocês entrarem na terra prometida, não aprenda a fazer como os cananeus, os amorreus. E aí ele vai falar sobre os casamentos ilícitos. E é uma lista grande ali das práticas imorais que era praticado na Terra Santa. Outra deturpação era a própria deturpação do sexo. Ou seja, dentro da Terra Prometida havia uma prática sexual aonde era permitido o pai ter relação com os filhos. E quando falo filhos, eu não estou falando menina só. Aonde os avós tinham relações com os netos. Todo tipo de relações ilícitas e proibidas eram praticadas. Aliás, irmãos, havia duas divindades, que era a divindade cananeia, era Baal e era Asterote. Baal e Asterote, eles eram irmãos, deuses irmãos, né? Na mitologia cananeia. E uma vez diz que Baal enfrentou outros deuses inimigos e ele perdeu e ele foi lá para o submundo, né? Lá para o inferno. Mas aí Astarote, que é a irmã dele, o resgatou do inferno através de atos sexuais. E aí aconteceu uma adoração no templo, ou seja, né, o tipo de adoração do templo é que, para adorar esses deuses, havia prática imoral dentro da igreja. Havia tanto as prostitutas sagradas como prostitutos sagrados, aonde dentro do templo havia orgias para adoração a deusa Astarote, que é a mesma deusa que eu sempre falo, né? É a mesma deusa hoje que é a deusa chamada deusa da Páscoa, cujo símbolo é o coelho e os ovos. Irmãos, havia uma deturpação também do culto. E assim estava a terra de Canaã. E aí, irmãos, nós vamos partir para a segunda coisa que o texto vai mostrar. É que o limite da tolerância divina, nós vemos quando Deus ele traz juízo sobre os cananeus. E aí o texto diz assim, né? Que Deus diz para Abraão: Abraão, daqui 4 gerações, eu vou trazer a sua descendência de novo, porque ainda a iniquidade dos amorreus não chegou na sua plenitude.
O que Deus estava dizendo é que daqui 4 gerações, 400 e poucos anos, a maldade na terra de Canaã, a deturpação na terra de Canaã seria tão grande, mas tão grande, que iria chegar num ponto que Deus não iria mais tolerar. E aí Deus iria com o seu exército, Deus iria com o príncipe do exército, iria com a nação judaica para colocar juízo e para fazer juízo sobre aqueles moradores que não se arrependia dos seus pecados. E aqui, irmão, existe um princípio interessante. Qual era o princípio? A terra de Canaã, enquanto o povo estava no Egito, a terra de Canaã estava lá. A maldade estava crescendo. Todo tipo de deturpação, os princípios morais, os princípios religiosos, os princípios sociais haviam sido invertidos, mas eles pensavam que eles estavam livres e que Deus não estava de olho neles. E existe um princípio importante aqui, e o princípio é o seguinte: é o princípio do tempo. É o princípio de Deus dar corda para o pecado. Isso quer dizer o seguinte: muitas vezes a gente está vivendo no pecado e a gente diz assim: eu sei que eu estou errado, eu sei que isso não condiz com a Bíblia, mas desde o dia que eu tomei essa decisão, nada aconteceu comigo. Deus não me castigou. Pelo contrário, parece que depois que eu tomei essa decisão contrária às Escrituras, parece que Deus está me dando paz, alegria, Deus está me dando bênçãos, e parece que eu sou abençoado. Amados, isso é um engano. Sabe por que é um engano? Porque Deus está de olho. E sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo: eu vou dar corda para o pecado. Eu vou deixar até um certo ponto. Essa pessoa, ela vai se afundando cada vez mais no pecado, e ela vai começar a praticar o pecado, e ela vai se acostumar ao pecado. Depois de um tempo, aquilo que é pecado vai deixar de ser pecado na vida dela, e ela já não vai esquecer que a vida dela está em pecado, e ela vai pensar que está tudo bem comigo e com ela. Mas eu estou dando um tempo para ela se arrepender. Mas isso tem limite. Porque essa pessoa está com a corda amarrada nos seus pés, e eu estou dando corda, ele está se afastando de mim, ele está vivendo longe de mim, eu estou dando corda, mas vai chegar um momento que a minha paciência tem limite, e eu vou puxar essa corda. Ah, amados, quando Deus puxa a corda, o tombo é muito grande. E chega um tempo que Deus puxa essa corda. E aí não adianta chorar. Porque além de puxar a corda, Deus vai arrastar ainda até ele. E isso vai machucar, isso vai doer. Mas não pense, amados, que se por a gente estar vivendo no pecado e nada acontece de ruim, nada é cobrado da gente, que está tudo em paz, que está tudo bem. Os amorreus pensavam assim: Deus está lá, né, distante, nós estamos aqui, o povo está lá no Egito, Deus deve estar com ele, então nós vamos continuar praticando tudo aquilo que é contrário àquilo que Abraão ensinou para a gente. Mas está tudo certo, porque Deus não se intromete com a gente. Mas Deus estava dando corda, e essa corda, ela não é por metro, ela é por tempo. E o tempo era 470 anos. E aí, quando completa 470 anos, Deus fala: agora chega. Porque agora vocês vão ter que acertar comigo o pecado que vocês estão vivendo. E aí, irmãos, as nações de Canaã, eles são
julgados por Deus, eles são condenados por Deus e eles são sentenciados por Deus. E Deus agora, 430 anos depois, Deus agora ele vai fazer justiça, ele vai botar fim da iniquidade dos amorreus. De que maneira? Julgando, condenando e agora expulsando esses moradores. Eles estavam bem quietinhos na terra deles lá, achando que nada ia acontecer. Muitas vezes nós estamos com a vida torta, achando que nada vai acontecer. Mas quando acontecer, irmãos, e vai acontecer, porque com Deus não se brinca. E quando acontecer, a gente vai estar tão acostumado com o pecado, que a gente vai questionar Deus. Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente trabalha lá na PAC, e na PAC tem muitos presos lá, que eles não reconhecem que eles erraram. Sabia disso? Tem muitos presos lá que falam assim, pastor, quer dizer, eles não falam isso, né? Para mim, mas eles falam, olha, mas eu acredito que eu estou aqui injustamente. Quer ver um exemplo? Pastor, eu vendia drogas. Eu tinha meu ponto lá, vendia drogas. Mas eu acho que eu não fiz nada errado. Sabe por quê? Eu vendia drogas para sustentar a minha família. Eu tinha meu ponto lá. Eu não obriguei ninguém a comprar drogas comigo. As pessoas iam lá comprar. E eu vendia. A culpa é delas. Eu não tinha culpa nenhuma. Então, que mal eu fiz? Qual foi o meu erro? Porque eu não obriguei ninguém a subir o morro para comprar drogas de mim. As pessoas foram porque quiseram. Eu só vendia. Então, eu não sou culpado. Culpado é quem foi comprar. Olha a lógica. Eu estou vendendo a droga que é algo ilícito, proibido, que está sujeito à cadeia, que a lei diz que é errado, mas eu estou sustentando a minha família, então eu estou fazendo uma coisa boa, eu estou fazendo uma coisa certa, porque eu estou trazendo pão para os meus filhos, mas eu não encostei a arma na cabeça de ninguém para dizer, compre droga de mim. Eu estava quieto lá, a pessoa chegou e pediu, eu vendi. Então eu não sou culpado para a pessoa comprar drogas. Essas pessoas não aceitam que estão errados. Até o dia que vai presa. O dia que vai presa, ela diz assim, isso é injusto. Isto é injusto. Amados, muitas vezes nós somos assim. Nós, e me incluo nisso, nós às vezes sabemos que estamos errados, e aí nós persistimos no erro, nós acostumamos com o erro, aí aquele erro deixa de ser erro na nossa mente, nós achamos que estamos certos, até o dia que vem o juízo sobre nós. E quando vem o juízo, a gente questiona Deus. Mas Deus, isso é injusto. Isso é injusto. Não está certo isso, Deus. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Aí Deus diz assim, eu te dei um tempo para vocês se arrependerem, mas vocês não ouviram a minha palavra. E aí, irmãos, uma das coisas que nós vemos é que esse tempo que Deus deu para os amorreus, de 470 anos, foi o tempo que Deus deu para a nação de Israel justamente se arrependerem. E aí, como eles não se arrependeram, Deus então agora, ele vem com o seu povo fazer justiça. E esse povo que foi julgado, condenado e sentenciado a deixar a terra, eles agora não tem mais tempo para eles. Agora Deus vai dizer assim, esse povo tem que sair, pronto. Eu já dei o tempo necessário para que eles se arrependessem. Mas não se arrependeram. Agora expulsem. O tempo acabou.
A oportunidade não existe mais. Apesar que nós vamos ver Deus ainda sendo misericordioso. E a gente pergunta, por que Deus então, ele chega e uma das sentenças é, eu vou colocar um povo no lugar desses povos, eu vou colocar o meu povo para habitar na terra prometida. E a gente pergunta, mas qual era o propósito de Deus de expulsar agora esses moradores e colocar Israel? Primeiro, amados, porque a terra é de Deus. A terra era santa. E como que Deus iria habitar numa terra com o seu povo, aonde todo tipo de prática de deturpação havia naquela terra? Deus queria habitar num lugar santo. E Deus não poderia habitar numa terra aonde estava poluída, estava contaminada. E por isso a ideia é expulse os moradores. Deus também, amados, não queria que essas práticas dentro de Israel, dentro da terra de Canaã, viesse a influenciar o povo de Israel no futuro. Aqui nós vemos o zelo de Deus com a nação de Israel, dizendo, eu não posso deixar meu povo vivendo no meio de uma prática imoral. Então eu tenho zelo pelo meu povo, eu tenho que me livrar o meu povo dessas coisas. E por isso, não quero esses moradores mais aqui na minha terra. Porque eu quero que o povo receba a minha palavra, a minha lei, e me adore de acordo com a minha palavra, com a minha lei. E se esses moradores continuarem na terra, eles vão contaminar a mente do meu povo. Não posso permitir isso. Eu sou um Deus zeloso. E zelo pelo meu povo. Mas também, amados, qual era o propósito? Era combater todo tipo de idolatria, todo tipo de impureza, era aplicar os verdadeiros valores e princípios que agradam a Deus, os valores da lei e dos mandamentos, para que essas práticas, abominável, ela não servisse no futuro como laços e armadilha para a nação de Israel. Ou seja, Deus queria poupar o seu povo de cometerem os mesmos pecados que o mundo comete. E é por isso que hoje nós temos a igreja e nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, que diz como deve ser a nossa vida diária com Deus, como deve ser o tratamento do marido com a esposa, dos pais com os filhos, do patrão com o seu empregado. E a Bíblia ela vai trazer esses princípios morais, sociais, cristãos, e vai apresentar para a igreja dizendo, é assim que eu gostaria que vocês vivessem. O mundo lá fora tem outro pensamento, mas eu não quero que vocês imitem lá o mundo. E nem traga o mundo para dentro da igreja. E traga o mundo para dentro da sua casa. Porque isso é um laço, isso é uma armadilha. E por causa desse laço, o juízo chega até vocês também. Irmãos, terceira e última coisa. O limite da tolerância chega ao fim quando Deus, depois de oferecer a oportunidade de arrependimento, essa oportunidade é rejeitada pelos cananeus. Você sabia que de Abraão até Josué foram 470 anos, né? 400 anos, 430 anos que o povo permaneceu no Egito, mais 40 que eles foram no deserto. 470 anos, Deus estava dando a chance para os cananeus se arrependerem dos seus pecados e abandonarem os seus pecados. Mas a ideia é que os cananeus cada vez foram aprofundando mais, crescendo mais
nas práticas abomináveis contra Deus. Outra coisa, quando Deus tira o povo da terra do Egito, vários sinais foram realizados, desde das 10 pragas, né? O mar vermelho que se abre, os povos que são derrotados, até chegar na terra prometida, quando Deus, ele derruba os muros de Jericó, destrói a cidade de Ai. Tudo isso serviu como sinal de Deus, dizendo para o povo, dizendo para os cananeus: essa terra é minha, eu não aceito a prática que vocês vivem, e por isso nós estamos chegando até aí, e vamos expulsar vocês, porque vocês não são dignos de estar nessa terra. O que Deus estava dizendo? Se arrependam, porque quando eu chegar aí a conversa vai ser mais séria. Então esse povo que estava vendo, os cananeus que estavam vendo Israel sair do Egito, estava vendo aqueles sinais, e Deus estava mostrando para eles justamente isso. É aí que nós vamos chegar. Então me temam, me respeitam, mude de vida, tome uma decisão, porque senão o juízo vai cair sobre vocês. Aí quando Josué manda os espias, ele fica sabendo que os moradores da terra estavam desmaiando de medo, mas não se arrependeram dos seus pecados. Ainda Deus, ainda amoroso, o que ele fez? Quando o povo entra na terra prometida, a primeira cidade a ser destruída é a cidade de Jericó. E aí eu já falei isso para vocês, quanto tempo, Deus pediu para Israel ficar dando volta na cidade? 7 dias. Qual era a intenção de 7 dias, se Deus poderia derrubar o muro a qualquer momento? E por que dar aquela volta? Por que as trombetas? Amados, Deus estava dando a chance para os cananeus se arrependerem dos seus pecados e se converterem a Deus. Mas aquele povo ficou fechado, acreditando nos deuses deles, e não se arrependeu dos seus pecados. Deus deu 7 dias para arrependimento, mais 7 dias, mas o povo não se arrepende dos seus pecados. Irmãos, e aí nós vemos que aqueles que se arrependeram e reconheceram a Deus e se achegaram a Deus, esses foram perdoados. Por exemplo, quem foi perdoado? Raabe e a sua família. No meio de uma geração que não queria se arrepender dos seus pecados. Raabe clama pelo Deus Israel e foi salva. Os gibeonitas, eles chegaram com aquela conversinha enganosa, mas eles disseram assim: nós reconhecemos o Deus Israel e queremos servir o Deus Israel. E eles foram poupados. Porque Deus é justo. Aqueles que se arrependerem dos seus pecados teriam o seu perdão, o perdão de Deus. E mais pessoas se arrependeram, mas os moradores não se arrependeram. E aí, eu quero terminar dizendo o seguinte: quando Deus manda eliminar os cananeus, não foi porque Deus não era um Deus amoroso ou um Deus misericordioso, mas porque Deus, ele é um Deus misericordioso e amoroso. Porque Deus não poderia ver o seu povo cometendo os mesmos pecados que o mundo estava cometendo. E é por isso que Deus manda o juízo para
o povo para os cananeus. Irmãos, eu sempre digo que tudo que tem no Velho Testamento, você encontra no Novo Testamento. Não tem como ler o Novo Testamento se não for a partir do Velho Testamento. E talvez nessa noite você diz assim: mas pastor, não, mas no Velho Testamento é diferente de hoje. Deus é amoroso com a gente, Deus é misericordioso. Se acha que Deus ele vai punir o seu povo porque vive no pecado e não se arrepende dos seus pecados? Eu quero dizer para vocês, irmãos, quando você começa a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar sempre Deus avisando do pecado e dando um tempo para as pessoas se arrependerem. Mas depois de um tempo, Deus vem com o seu juízo, seja quem for. Vamos só lembrar de Enoque e Noé? De Enoque e Noé, Deus deu 120 anos para o povo se arrepender, senão seria eliminado pelas águas. E o povo não se arrependeu dos seus pecados. Somente 8 pessoas foram preservadas. Quer ver um outro exemplo? No período dos profetas, tanto Israel, as 10 tribos, como as 2 tribos do sul, Deus mandou profetas dizendo: se arrependa dos seus pecados, abandone a idolatria, abandone a impureza, abandone aquilo que desagrada a Deus. Deus deu um período de tempo, mas o povo não se arrependeu. E por causa disso, houve 2 exílios. O primeiro exílio exterminou as 10 tribos de Israel. Aliás, espalhou as 10 tribos. Irmãos, essas 10 tribos não retornou até hoje. Eles continuam no exílio. Os seus descendentes, é claro. Há uma profecia que diz que eles vão voltar, mas ainda não voltaram, porque uma vez que Deus enviou eles para o mundo, espalhou eles, eles não puderam mais retornar. 10 tribos. E as 2 tribos ficaram 70 anos no cativeiro. Mas teve toda a sua casa destruída, teve a sua cidade destruída, teve o templo destruído, e quando voltaram tiveram que reconstruir a sua vida, porque Deus avisou sobre o juízo. Mas o povo não acreditou. Irmãos, de Jesus para cá, a Bíblia fala que Deus está dando um tempo para que o mundo se converta, para que o mundo se arrependa, e é chamado por Lucas como o ano aceitável do Senhor. Mas que o texto da palavra de Deus diz que esse também tem um tempo, e como os dias de Noé, assim será na vida do homem. Quando Jesus vier, acabou o tempo. Aqueles que aceitaram Jesus vão para o céu. Aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, não se converteram, esses vão para o inferno mesmo. Ah, pastor, mas isso é com respeito ao mundo, né? Irmãos, vamos pegar o último livro da Bíblia, Apocalipse. Haviam 7 igrejas da Ásia, 7 igrejas, as 7 igrejas de Deus, e pelo menos para 6 delas, que estava vivendo em pecado, a mensagem de Deus foi: se arrependam. Por exemplo, a igreja de Éfeso, que era a igreja celeiro mundial da pregação do evangelho no mundo inteiro, aquela igreja que a visão dela é sair para o mundo pregar o evangelho, enviava gente para o mundo inteiro pregar o evangelho, essa igreja perdeu esse primeiro amor e ela se tornou religiosa.
Aí ela se concentrou no culto e o povo não saía mais para pregar o evangelho. Eles perderam o primeiro amor, que é a pregação do evangelho, lá fora. O que Deus disse para a igreja de Éfeso? Se arrependa, veja onde caíste e volta ao primeiro amor, porque senão eu vou remover o seu candeeiro. O que Deus está dizendo? Igreja de Efésio, ou você se arrependa ou você está eliminado. Não serve para nós uma igreja que não tem um amor à pregação do evangelho. E o que aconteceu com essa igreja, amados? Essa igreja deixou de existir. E aconteceu com as igrejas. Deus dizia: se arrependa dos seus pecados, senão vocês vão deixar de existir, simplesmente assim. E essas igrejas não se arrependeram. Amados, Deus não precisa de uma igreja que não adore o seu santo nome, que não ande segundo a sua palavra. Assim como Deus não precisa de um cristão que não vive a palavra de Deus. Eram 12 tribos de Israel, Deus só precisava de uma, Ele só poupou essa. 2 entraram mas 10 tribos foram eliminadas. Deus não precisa de 10 tribos que não adorem o nome dEle e que não se arrependem dos seus pecados. E por isso que a mensagem de Deus é: arrependei-vos, volte, veja onde caíste, retorne a mim. O grande problema nosso, amados, quando eu falo nosso, da sociedade de hoje, é que eles convivem com o pecado tão normalmente, tão normal, que eles deixaram de olhar para o pecado como pecado. E como nada acontece de ruim na vida deles por causa das decisões erradas, eles passam a acreditar que Deus não está fazendo conta. Mas o que o texto vem dizer é o seguinte: que a tolerância de Deus tem limite. E a palavra do Senhor diz: quão terrível é cair na mão do Deus vivo. É por isso que a palavra de Deus chama a sua igreja ao arrependimento. Por isso, feche seus olhos nesse momento, todos com os olhos fechados. Irmãos, a palavra de Deus é séria, e ela nos chama a olhar para a nossa vida, olhar para a nossa situação, olhar para o nosso contexto. E o texto, ele nos desafia a repensar os nossos valores cristãos. Se não estiver de acordo com a sua palavra, está errado. E está errado. E se está errado, a gente precisa mudar. Não é Deus que precisa aceitar a gente. É nós que precisamos acertar a nossa vida diante de Deus. Amados, Deus quer um povo obediente, um povo submisso. E é por isso que Deus não queria que os moradores cananeus permanecessem na terra, porque Ele sabia que se os moradores permanecessem, era muito mais fácil o mundo influenciar a vida deles do que eles influenciar a vida do mundo. Amados, a palavra de Deus diz que nós devemos pregar o Evangelho e apresentar os princípios cristãos para o mundo.
Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: é muito mais fácil um cristão se corromper e viver no pecado do que ele influenciar alguém a mudar de vida. Pode ter certeza disso. Talvez seja mais fácil você aderir ao pecado do mundo do que você chegar para o mundo e mostrar os verdadeiros valores, dizendo: isso é ser cristão. E é por isso que Deus, Ele pede para a gente se afastar desse mundo, das práticas desse mundo, dos valores desse mundo, porque esses valores, uma vez vivido dentro de casa, uma vez vivido dentro da igreja, traz grandes ofensas ao nosso Deus. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós sabemos que desde o início o Senhor sempre vem avisando, o Senhor sempre vem anunciando, o Senhor sempre vem trazendo uma mensagem para que o povo se arrependa e abandone os seus pecados. Pai, nós chegamos numa época que a Tua palavra diz que vai ser muito difícil viver como cristãos, porque os cristãos vão estar tão presos a esse mundo, à cultura desse mundo. Os cristãos vão estar tão ligados a esse mundo e às práticas desse mundo, que não vão querer abandonar aquilo que desagrada o Senhor. Ó Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, a começar com a minha vida, Deus, tenha misericórdia. Que nós possamos, ó Pai, ser um povo que retorne a Sua palavra, um povo que busca os princípios, os valores cristãos, não só para viver, mas para influenciar esse mundo, para influenciar as pessoas ao nosso redor, a abandonarem esse mundo, para viver uma vida para adoração ao Senhor. Pai, não permita que nos acostumemos com os pecados, e uma vez acostumados, nós não consigamos mais discernir o que é certo e do que é errado. Pai Santo, abençoe a Sua igreja, que é chamado nessa noite a repensar os valores cristãos, para reconhecerem que aquilo que a Bíblia diz que não é certo, não é certo. E que nós, como cristãos, nós não podemos ser cristãos sem as Escrituras sagradas sendo colocada em nossas vidas. Abençoe a Sua igreja, Pai, para que o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, esteja mostrando aquilo que está errado em nós, para que, arrependidos, possamos retornar ao primeiro amor, retornar à Tua palavra, que nos liberta de toda a impureza desse mundo. Abençoe a Tua igreja, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.